Você falou em livro, eu quero falar do teu livro. Vamos aqui. lá. Vamos pegar ele. Opa. Isso, vamos lá. Esse livro tem uma dedicatória para vocês, Oh. você e seu grupo. Que legal, cara. Que legal. Olha aí. Por que acreditar em mim? Esse livro não é para acreditar no Bruno. Esse livro eu só fiz para vender em palestras, em ocasiões específicas. Não está na internet, só no meu site. O que acontece? Eu coloquei nesse livro uma história de vida, que veio uma história de vida. Sempre um palestrante tem uma história, né, para contar. Coloquei minha história, dos meus percalços, o que aconteceu. Mas é que para que você leia esse livro, entenda a essência do que está dentro de você, e muitas vezes você procura nos outros a resposta. A resposta está dentro de você. Por que acreditar em mim? Pense nisso. Por que eu vou acreditar em mim mesmo? Eu tenho motivos para acreditar e muitas vezes você não faz isso. Você não se autoavalia. Vai buscar as respostas. Quando eu criei esse livro, eu fiz um momento da minha vida, foi assim. Eu participei muitos anos do Rotary Club. Participo com amigos no Rotary Club. E um dia estava numa reunião, um colega meu que escreveu uma boa parte para mim, né, colocando as suas palavras, ele falou assim: Bruno, por que você não escreve um livro? Você tem história para contar. Aí eu falei: imagina, eu não tenho essa capacidade e tal. Cheguei na minha casa, foi a maior lição de vida que eu já tive. Cheguei na minha casa, estou jantando com a minha esposa e com a minha filha, e a minha filha falou assim: e aí, como é que foi a reunião, pai? Eu contando, tá? Você acredita que o meu colega falou para eu escrever um livro? Ela falou: você vai escrever? Eu falei: eu não tenho capacidade. Sabe o que ela falou para mim? Quer dizer que para mim o não vale, para você vale. Olha que tapa na cara que eu tomei. Porque a vida inteira fala para ela: você nunca pode falar não. Fala: eu vou tentar, eu vou fazer. E aí em 3 meses esse livro estava escrito. E aí eu conto as histórias, eu coloco os anseios, eu coloco o porquê da vida, por que você tem que buscar a resposta. Tem muitos exemplos aqui dentro que você lendo você vai entender que muitas vezes a resposta está dentro de você. Você tem que buscar o seu caminho. Você tem um percurso de vida que você precisa escrever a sua história. Comece hoje a colocar no papel a sua história e um dia você vai buscar o resultado. E é o que eu fiz com esse livro, com a minha vida profissional. Estava vendo aqui uma parte, falou quando eu ia trabalhar de ônibus na Armênia e tal. Nossa, como eu sofri. Você sabe que é uma passagem que eu fui trabalhar numa indústria em Guarulhos, eu moro na zona norte de São Paulo. E eu pegava o ônibus nessa época e demorava quase 2 horas para chegar lá. E eu era gerente de recursos humanos de uma indústria e o último ônibus da empresa não, o último ônibus comercial que passava na rua era 11h30 da noite. Era uma estrada e à noite não tinha iluminação alguma. Os seguranças iam comigo armado porque tinha muito assalto naquela região. Os seguranças iam comigo pegar o ônibus e várias vezes o último ônibus passava direto e eu não tinha como voltar para casa, tinha que dormir na empresa. O pessoal chegava, eu estava com a mesma roupa. Sofri, foram 6 anos, mas também foram momentos da minha vida que eu tive um percalço de vida muito difícil. Foi quando eu estava noivo para casar, 5 anos, tudo pronto, enxoval pronto, roupas prontas, presentes prontos. Eu fui fazer uma viagem. E eu capotei o carro que minha noiva estava junto e minha noiva faleceu. Eu quase fiquei doido. E eu fiquei do mês de fevereiro ao mês de outubro tratando uma fratura muito grande na minha mão. Aí eu não conseguia resolver e a empresa me afastou. E, entre aspas, o que aconteceu nessa história foi assim: eu conheci uma fisioterapeuta que não conseguia resolver minha mão. Ela falou: olha, eu vou te apresentar uma fisioterapeuta especialista em mão. E apresentou uma fisioterapeuta, aí ela brigou comigo no primeiro dia que ela me viu, porque quando ela tocou na minha mão eu já gritei de dor. Ela falou: sua mão tá quebrada. O médico falou: não tava, aí no fim tava. Depois de 20 dias a gente começou a namorar, 11 meses a gente noivou, vou completar 31 anos de casado. Porrada velho, porrada bem. Mas sabe qual foi Casamos. Sabe qual foi a maior porrada? Que nesses 20 dias que a gente saiu a primeira vez para conversar, conversando com ela, eu tava muito amargurado com a vida, porque eu tava pronto para casar. Claro. E eu falei pra ela: poxa, eu tô assim. Ela falou: você é um cara amargurado, você é um cara não sei o que. Ela já sabia da minha história. Aí ela começou a dar risada. Eu falei: pô, você sai comigo pra dar risada, pra tirar um sarro da minha cara? Ela falou: não, bobinha, a minha história é igual. Eu perdi meu noivo do acidente de carro. Nós dois perdemos, os dois perderam da mesma forma. Aí me apaixonei e tô com ela até hoje. Que história linda, né? Mas foi assim, triste e linda. Triste e linda, que hoje a gente tem uma filha maravilhosa, Beatriz, que tá lá, minha esposa Silmara, deve estar me assistindo. Claro.
E a história dessa empresa foi assim. Eu fiquei nessa empresa por 6 anos, aí eu fiquei afastado quase 1 ano recebendo meu salário. E quando eu estava para voltar, por causa desse afastamento, que foi muito traumático, a empresa fechou as portas. O que eu fiz? Eu fiquei 2 anos dentro da minha casa administrando o RH para homologar todo mundo em contrapartida, porque eles fizeram muito bem para mim, eu não podia virar as costas para a organização. Ele me pagava, eu ficava na minha casa, eu ia nas audiências, homologou todo mundo recebeu o que tinha que receber. Imagina. Eu cumpri minha obrigação como contribuição pelos que eles fizeram. Empresa fechada, não precisou diluir patrimônio para pagar eles conseguiram superar? Com o tempo, conseguiram. Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Tinha mais de 600 funcionários. Nossa Senhora. Mas aí foi briga interna, briga de família, acabaram fechando tudo. Mas ter patrimônio financeiro para segurar uma bronca dessa com a empresa fechada, e eu fui homologar isso não é para qualquer um, não. Eu fui homologar todo mundo. Foi uma troca que eu tinha que fazer, porque moralmente eles me ajudaram demais no pior momento que eu tive na minha vida. Eu costumo dizer que uma empresa, para um cliente, a palavra não é a palavra mais feia que existe em cima da terra. Porque ele tem que falar, quando o cliente pergunta qualquer coisa, ele fala, talvez, quem sabe, pode ser. É porque muitas vezes a empresa não Quando entende. você fala não, você fechou as portas. É um muro na cara do cliente.